Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ponderar na palavra do Senhor nesta noite e vamos tomar por base aqui, vamos ponderar nesse trecho de os versículos de Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24, que tem como tema a santidade cristã oposta à dissolução. É muito importante nós entrarmos neste tema, porque estamos nos tempos realmente muito difícil, tempos do fim, tempos de devassidão, tempos que se assemelha muito a Sodoma e Gomorra e faz referência, inclusive, aos tempos de Noé, que Jesus falava. Está se cumprindo na íntegra a palavra do Senhor e nós vamos ponderar. Quem ouvir a palavra do Senhor e parar e pensar, se interessar e quiser consultar mais a palavra, vai ver que nela ele vai encontrar mudanças, vai encontrar promessas, vai encontrar ensinamentos que realmente faz sentido, ensinamentos definidos de um caminho de justiça, de um caminho para Deus, de um caminho para a vida eterna. Vai encontrar um caminho que lhe leva à presença do mesmo Criador. E por isso que ele diz, a santidade cristã, caminho vai para este rumo, a santidade, porque está escrito, sem santidade ninguém verá a Deus. Diz o primeiro versículo aqui, 17, versículo 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vejamos que o Criador, o Espírito Santo, ele conhece o jornadear de cada cidadão, de cada pessoa, de cada alma, que andam, Ele diz, não andeis também como andam os gentios na vaidade de quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. E tem muitas pessoas que esclarecem, que afirmam com todas as palavras aí, que faz o que bem quer, o que bem entende, que anda segundo os seus pensamentos, que faz o que o seu coração pede, o que o seu coração manda, o que o seu nariz, onde manda o seu nariz ele vai e faz o que bem quer. Ainda chegam a dizer que são dono do seu corpo, dono do seu nariz, dono da sua vontade, mas eles não sabem que o Criador contempla tudo isso e que um dia vai pedir conta das suas obras, dos seus feitos, do seu caminho, o que tem semeado também vai colher, porque a lei da semeadura é muito clara, o que o homem semear, diz a palavra do Senhor, isso também ele colherá. No versículo 18, ele diz que esses pensamentos do ser humano comum, do ser humano sem Deus, do ser humano que não serve a Deus, ele é obscurecido, de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Veja que realmente você não está diante de um homem comum, você não está diante de um psicólogo que lhe cobra uma consulta com alto preço ou com preço equivalente
e fica aí uns jogos de palavras para tentar encontrar o seu perfil. E aí quando ele encontra o seu perfil, você começa a confirmar com aquele jogo de palavra dele e começa a abrir o seu coração para ele encontra o seu perfil, então ele começa a lhe direcionar. Ele começa a dizer o que vai acontecer com você ou não, ou etc. Começa a guiar a sua vida para um determinado propósito. Portanto, mas depois de descobrir o seu coração, aqui não, Deus conhece o meu e o seu coração, o meu e o seu pensamento, está escrito na palavra, né, salmista que tinha muita comunhão com o Senhor, muita experiência com o Senhor, deixou registrado que a palavra nem chega à boca e o Senhor já sabe o que vamos dizer, o que você e eu vamos falar. Portanto, ele está dizendo aqui, tudo com toda clareza, tudo alheios à vida, alheio à vida de Deus. As pessoas não estão querendo saber da vida em Deus, e se não quer saber da vida de Deus, pois não quer vida. Está se abraçando com a morte, porque o autor da vida é Deus, e fora de Deus não há vida. Portanto, meu amigo, você que vai ouvir esta palavra, eu aconselho a você investigar sobre a vida, sobre o mundo espiritual, a vida eterna. Amém. Porque senão, não ignore. Você vê que a ignorância, tem muitas pessoas que estão aí se baseando na ignorância, nas filosofias, né? Na ignorância da vida da vida de Deus, na ignorância da vida espiritual, na ignorância da palavra de Deus. Muitas pessoas aí, né, que se diz famosos no mundo atual, essas pessoas que estão na mídia, né, se acham que pode desafiar a vida, a Deus, ao Criador. Por quê? Porque eles compraram a ideia de que se falar qualquer coisa contra Deus, não vai receber punição imediata. E não recebendo punição imediata, ele acha que adquire autoridade sobre o seu público, ou conquista mais público. Ele está atrás de fama, está atrás de seguidores. Então, tem muitas pessoas aí falando o que vem à boca, tá? Falando sem ter noção do que diz, sem preocupação, né? Falando sem conhecimento de causa, falando realmente besteira. Portanto, é muito complicado, muito perigoso para estas pessoas não medirem o que pensa, o que falar aí, causando, influenciando pessoas, porque na verdade elas estão sendo mal influenciadoras, mal influência para as pessoas que estão aí assistindo. E eles vão prestar conta, estão semeando, vão prestar conta, por causa da ignorância, né? E vive pela dureza do seu coração. Claro, a pessoa abastecida, né, financeiramente, essa pessoa se sente dura, se sente realizada, se sente protegida e acha que se está assim é porque está bem, está dirigindo bem a sua vida. E nem sempre. Por quê? Porque às vezes essas pessoas que estão com essa vida financeiramente abastada, mas espiritualmente estão na UTI, estão em coma, estão mortas espiritualmente, tá? Porque nem sequer elas ligam, não alimentam o espírito, nem sua alma. Portanto, ele diz aqui que andam assim e vivem assim pela dureza do seu coração. Os quais
tendo se tornados intensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Tá vendo? Pessoas que realmente não ligam a mínima para a decência, para a ordem, para a moral, não estão nem aí, não se preocupa com nada, com de ser impuro, de cometer impurezas. São pessoas que perderam a noção, vivem na escuridão entenebrecido, na escuridão de uma vida sem luz, sem temor a Deus, sem entendimento, tá? Vive realmente nessa situação e vai pagar muito caro por isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor está aí presente. Estamos falando, os pregadores estão pregando, assim como no tempo dos profetas, eles estavam anunciando o que viria. A palavra do Senhor sempre foi anunciada, proclamada, anunciando ao homem que voltasse para Deus, anunciando aos homens que se arrependessem dos seus pecados, anunciando aos homens que parasse de praticar a iniquidade. Então, sempre Deus procurou chamar o homem ao caminho da justiça, ao caminho da vida. Se as pessoas não fazem caso, depois não tem como se queixar. Porque as pessoas que fizeram caso, as pessoas que ouviram e se arrependeram, eles experimentaram viver uma vida de paz, de alegria, uma vida realmente na presença de Deus, uma vida de conforto, uma vida de consolo, uma vida de vitória. Deus tem dado vitória àqueles que confiam nele, àqueles que creem nele. Deus tem cuidado do teu povo que depositaram nele suas confianças. Deus não é um Deus morto, nós não servimos a um Deus morto e não servimos também aleatoriamente uma fé cega. Não, nós sabemos que Deus é o Senhor, é o Criador de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela declara as maravilhas de Deus, declara toda a criação de Deus, descreve como foi criado e descreve como mantém. E como mantém, você pode verificar como a natureza se porta, como o sol, os astros, as estrelas, e para o que cada um deles serve, para o tempo, né? Para medir o tempo e qualificar as estações e tudo, para que tudo dê certo. O que está sendo alterado exatamente pelos homens rebeldes, os homens que não querem crer em Deus, que se renderam pelo engano da vaidade, da dureza do seu coração, seguiram a ciência, se afastando de Deus, porque a ciência, na verdade, ela não é contra Deus, porque ela afirma, ela confirma o que a palavra de Deus já tem anunciado. Já está descrito, quando a ciência foi declarar que a Terra era esférica, a palavra de Deus já tinha dito em Jó que a Terra era redonda, era esférica. Portanto, muitas coisas que a palavra já tem anunciada, quando depois de muito estudo, os cientistas vão descobrir. E sofre alterações, muitos cientistas procuram alterar para criar fama e também para adquirir riquezas. Mas o certo é que nós não devemos viver uma vida absoluta, uma vida dissoluta aí, fazendo o que bem entende, o que bem quer, como se não existisse, como se nunca fosse morrer, e também como se nunca tivéssemos que prestar conta ao nosso Criador, ao Deus da criação,
ao Deus que criou todas as coisas e o universo, Amém. que está no controle. Muito embora você não entenda ou você não queira aceitar, não importa isso. Porque tem gente que quer colocar Deus no centro da sua vontade. Não é assim. É o contrário. Feliz daquele que vem para o centro da vontade de Deus e não tentar fazer com que Deus faça o que ele quer. Porque se existisse Deus, porque como as crianças passam isso, como há essas guerras, como a injustiça. Exatamente, é exatamente o que está tratando aqui. Já foi esclarecido isso. As pessoas vivem segundo os seus próprios pensamentos. Tá? A hipocrisia dos homens está nos seus corações pelo orgulho, porque quando o homem caiu da presença de Deus, ele se mantém no seu orgulho, tentando comprou a mentira de Satanás, que é o pai da mentira e de todo engano, comprou essa ideia mentirosa de querer ser igual a Deus. E agora o homem vive tentando se sustentar que é igual a Deus, quando não é. O homem é necessitado de Deus. O homem precisa de Deus. Porque o homem, o máximo que ele pode fazer é imitar. É criar algo da matéria que Deus deixou. Mas o nosso Deus criou tudo do nada. Louvado seja o nome do Senhor. É criador do nada e sabe todas as coisas. É onisciente, é onipresente e é onipotente. E não tem outro ser igual no universo. Aleluia. Louvado seja ao nome do Senhor. Aleluia. Diz mais aqui o 29, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. 21 diz, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Tá certo? Vendo que nós não aprendemos de Cristo esta circunstância, essa situação, esta vida, nós aprendemos de Cristo a humilhação, a humildade, o amor. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se despiu de toda a sua glória, veio e morreu na cruz por mim e por você e por todo aquele que nele crê. Ele não precisava fazer isso. Ele fez tudo isso por amor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, nós não aprendemos a palavra de Cristo, ela nos ensinou que nós devemos abandonar a vaidade do homem anterior, do homem sem Deus, do homem caído, do homem que é cego, conduzido pelos espíritos enganadores ou pelo desejo, o engano do seu coração, pela vaidade, a dureza, a ignorância do seu coração. Que vive nesse sofrimento e vive aí se distanciando, cada dia se distancia mais e mais de Deus, do seu Criador. Enquanto que o Senhor está anunciando através dos pregadores a sua palavra, ensinando, explicando que um dia haverá um encontro, haverá uma prestação de conta. Não pense que ninguém pode fugir, pode se ocultar, pode se esconder da presença de Deus, do Criador. Ninguém jamais pode fazer isso. Mas, por enquanto, o Senhor está chamando por esta via do amor, né, da corda humana que Ele criou, que Ele gerou através do Evangelho de Cristo. Esta corda humana que vai falando e crescendo, e cada um que crê quer também compartilhar desta experiência que ele teve com o Evangelho de Cristo, teve com o Espírito Santo, e ele sente o desejo de estender, de levar adiante essa mensagem. Por isso que ela tem chegado até nós e vai continuar chegando, vai continuar andando, até mesmo no milênio.
esta mensagem do amor de Deus vai continuar soando para os homens se arrependerem dos seus maus caminhos. Por quê? Porque Cristo se fez maldito, fez maldição para poder oferecer a salvação a todo aquele que crê. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Jesus Cristo fez isso para nos oferecer o resgate, porque todos já estávamos perdidos e destituídos da glória de Deus. Por isso ele trouxe esta esperança e foi isso que ele nos ensinou. Nós aprendemos dele esta renúncia de si mesmo para resgatar as almas que estavam perdidas. Mas, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo a concupiscência do engano. Está vendo? Como o trato, né, que ele deixa conosco, é que nós devemos nos despojar do velho homem, abrir mão do velho homem, dos maus costumes, de tudo que fazia no passado. Nós devemos despojar, sair, deixar, largar e agora seguir os ensinamentos do Senhor. O que ele nos deixou, o novo mandamento, nos deixou o caminho estreito, nos deixou o caminho da simplicidade, da humildade, do amor, do domínio próprio, tá? E não o caminho da ignorância, o caminho do que nós vivíamos no passado. Devemos despojar do velho homem, louvado seja o nome do Senhor, cheio de toda concupiscência e do engano, que é exatamente o que está na prática, aí fora, no mundo. Você vê o engano e as mentiras, a hipocrisia em todos os setores e em toda parte e na vida de quase todos os seres humanos. Tá? Porque é o tempo chegado e muitas pessoas estão equivocadas, se enganando, pensando de que o diabo não existe. Uns pensam que o diabo não existe, outros pensam que falar mal ou violência ou briga isso só através disso que o diabo pode usar ou se utilizar. Não sabe ou não pensa, não entendem que ele pode se transformar em anjo de luz e que ele pode aparecer com belezas tais, até porque ele é pai de todo engano, de toda mentira e magias e tudo mais. Tudo isso o inimigo pode fazer. O objetivo dele é enganar a toda a humanidade, é nos enganar, assim como ele enganou nossos ancestrais, nossos pais ancestrais, Eva e Adão. Ele enganou, né, com mentira e causou todo esse problema. Ele tentou enganar a Jesus, mas não pôde. Mas ele está enganando muitos pregadores, muitas pessoas aí que estão atrás do dinheiro, abandonaram o amor da submissão a Deus, de pregar a palavra de Deus sem interesses financeiros, e agora estão vendendo, estão ganhando, pregando por interesses financeiros. Tudo isso e muito mais. O inimigo é profissional, ele é pai da mentira e de todo engano. Então, quando ele faz isso, faz com toda a propriedade. Então, ele faz isso com muita eficácia. Todo engano, portanto, cuidado. Cuidado, o mundo está cheio de enganadores. Em todos os setores, da vida secular. 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tá? Abra mão desse espírito
de religiosidade, né? Espírito do seu conceito próprio, daquilo que você aprendeu, sem bases nenhuma da palavra, das Santas Escrituras, aprendeu por costumes, né, doutrinas de homens antigas, ou você leu alguns livros e você comprou essa ideia de mentira, de engano, de revolta, de rebelião. Abra mão disso. Se renove pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, o vosso entendimento. Volte-se para Deus. Faça a vontade do Senhor. O que está escrito na doutrina, na santa palavra do Senhor, é que nós devemos nos arrepender dos pecados e entregar a nossa vida ao único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Isso é que cada um deve fazer. Não ficar achando que a sua religião, ou que a sua filosofia, ou que as suas riquezas materiais, terrenais, vão poder lhe ajudar depois da morte física. Não vão poder lhe ajudar de jeito nenhum. Portanto, amigo e amiga que vai ouvir esta palavra, não pense que que estamos falando assim com arrogância ou querendo lhe colocar numa situação de inferioridade. Não. Nós somos todos de igual. A diferença é a posição de quem está se render a Cristo para quem não quer se render a Cristo, porque ele está numa situação de perigo muito maior do que quem já está na proteção do Todo-Poderoso e Salvador Jesus Cristo. Portanto, entenda isso. Não é questão de nós queremos ser melhor do que você, porque nem é pior, nem é melhor e nem pior, mas nós já entregamos a nossa vida, as nossas almas ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, queremos aqui deixar o último versículo que diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão e procedentes da verdade. Vendo? Esse é o final. É que quando nos rendemos, temos o desejo de nos tornar este novo homem, criado segundo Deus, e não segundo a carne. Pessoas que se deixam levar e são guiados pela vaidade, como nós lemos no princípio, pela vaidade, pela ignorância, pela dureza dos seus corações, vivendo nas dissoluções da vida, fazendo o que dá na telha, como se diz, o que dá no nariz. Não, hoje nós estamos procurando ser guiado, né, pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, né, sabendo que é a justiça de Deus, a retidão, né, e procedendo na verdade. Tudo procede da verdade. O que vem de Deus é a verdade. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta palavra é uma palavra que pode salvar as almas do mundo inteiro, se elas derem crédito, se elas ouvirem e crerem. Esta palavra faz com que cada ser humano procure a Cristo, entregue a sua vida a Cristo e viva para Deus, tá? Que ela procede da verdade. Amém? Quero deixar essa palavra para você, que você possa recebê-la no seu coração e entregar. Arrependa-se hoje mesmo, entregue sua vida a Cristo e tenha esperança. Lembre-se, estamos nos tempos difíceis, mas todos aqueles que tiverem Cristo são vitoriosos, já são mais que vencedores, porque Cristo já venceu a morte por todos aqueles que nele creem. Amém.
Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças, Senhor, por esses momentos preciosos, por esta palavra, que ela encontre guarida nos corações que a ouvirem, Senhor. Ó Deus, abre os seus entendimentos. Ó Deus, e aqueles que receberem, que se arrependerem, entregarem suas vidas a Ti, ó Deus, que eles possam, Senhor amado, receber também, ó Deus Santo, o perdão dos seus pecados e recebam também o refrigério, Senhor. Receba o refrigério pelo Espírito Santo para a confirmação das suas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. É que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, descanse com a sua amada igreja, aqui e em toda a face da terra. E todos digamos amém e amém.